Olá pessoal, eu sou o professor Nelson e essa é a disciplina GEC 102, Geometria Analítica e Álgebra Linear, tá? Que é ofertada aqui na Universidade Federal de Lavras, e a gente está aqui na nossa primeira aula que eu vou gravar sobre matrizes e operações, tudo bem? Então a gente tem como objetivo definir o que é matriz, exemplificar, então a gente, através do vídeo aqui, a gente vai ter a definição, exemplos, alguns exercícios também, e vou falar das operações com as matrizes e propriedades no final. Tá? Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco longo, eu vou gravar de uma vez, não vou ficar editando muito. O que eu vou fazer vai ser alguns cortes, que provavelmente eu vou deixar disponível para vocês, separados no campus virtual. Tudo bem? Então o que é uma matriz? Certo? O que é uma matriz? Matriz são tabelas numéricas. Tá? Do jeitinho que está aqui, a gente tem 6 exemplos. Tem o A, B, C, D e E, F. A gente tem 6 exemplos aqui. Então são tabelas numéricas, elas têm diferentes tamanhos. Né? E os números que eu coloco aqui dentro são os números reais. Tudo bem, então aqui a gente vê que essa tabela ela tem 3 linhas, por exemplo, e 2 colunas. Aqui eu tenho o número π. Né? Aqui eu tenho raiz de 2, essa aqui é uma outra tabela diferente dessa. Aqui ela tem 2 linhas e 3 colunas. Essa aqui é bem pequenininho, só tem um número. Tudo isso aqui são exemplos de matrizes. Tá? São exemplos. Uma definição formal, mais genérica, vai ser dada da seguinte forma. Vou dizer que a matriz é um arranjo de números organizados em linhas e colunas. Né? E uma característica dela é o tamanho. Então eu vou caracterizar elas pelo seu número de linhas e colunas. Tá? Então eu vou dizer que a matriz tem tamanho M por N. Às vezes a gente denota aqui embaixo. M por N. Posso falar tamanho, tipo, ordem, tudo bem? E aqui são variáveis, estou só representando os números aqui de forma genérica. Tá? Aqui está dizendo, o que está dizendo essas posiçõezinhas aqui, né? O A1 seria o primeiro número, ou a entrada, que está na posição 1, que seria a linha 1, coluna 1. Aqui está na linha 1, coluna 2, tudo bem? A gente denota dessa forma. Então aqui, aqui está só escrito o que eu acabei de falar. A gente chama essas entradas, os elementos aqui. Bom, aqui está o que eu acabei de falar. Essas são as entradas ou os elementos, tudo bem? Esses slides vão estar disponíveis também no campus. Muitas das coisas, às vezes eu vou ler o que está escrito aqui ou não, vou passar por cima, mas eu vou explicar de forma geral o conteúdo aqui da apresentação. Podemos identificar as linhas da matriz ou as colunas. Né? Aqui é um número, a gente fala iésima, a gente quer falar genericamente de uma linha. Né? Então essa aqui é uma maneira genérica de falar. Então, porque eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a centésima linha, mas eu não vou ter um número, às vezes eu vou falar a iésima linha, só para falar de forma genérica. Então aqui eu também posso falar a jésima coluna, por exemplo. Tá, aqui você já percebe um pouco da notação, né? Agora eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, mas veja bem, a primeira coordenada aqui do elemento vai ser para a linha. E a segunda coordenada refere-se à coluna. Tudo bem? Então, se eu estou falando da primeira linha, eu fixei a primeira coordenada. Se eu estou falando da jésima coluna, eu fixo todos os elementos que tem J na segunda coordenada. Por exemplo, deixa eu voltar aqui na notação genérica nossa. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira linha. Desculpa, aqui é a primeira linha. Segunda linha. Aqui no meio, né, eu não sei quanto que vale o M, então eu tenho uma iésima linha. É nesse sentido. Aqui tem a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aqui eu vou ter a jésima coluna. Tá? É nisso que eu estou me referindo quando eu falo de forma genérica. Vai ter aqui uma coluna J que está entre 1 e N. Tá? Então aqui, na primeira coluna, veja que se repete sempre os 1 aqui. Na terceira coluna são sempre os 2. Essa aqui é a forma genérica de representar. Voltamos aos nossos exemplos aqui. Tá? Agora a gente sabe um pouquinho mais de informação. A gente, por exemplo, vamos falar dos tamanhos, né, dessas matrizes. Veja bem, essa aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Lembra que na notação dos elementos a gente fala primeiro da linha
e o segundo a coordenada é da coluna. Então, para representar o tamanho das matrizes, a gente segue essa ordem também. Então, aqui vai ser uma matriz de tamanho 3 por 2. Então, isso aqui é 3 linhas e 2 colunas. Por exemplo, aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Essa aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz 2 por 2. Bem, essa aqui é pequenininha, ó, 1 por 1. Aqui é 2 por 1. E por fim, a gente tem aqui 3 por 4. Tá? Eu não segui uma ordem aqui, mas visualmente vocês conseguem acompanhar aqui, né? 3 por 4. Bem, são 3 linhas e 4 colunas. Então, se eu quisesse falar da terceira linha, eu estaria me referindo aqui a essa linha aqui, terceira linha de B. Né? Então, eu pego a segunda coluna da matriz do item C aqui, seria essa aqui. Tudo bem? Todos os slides depois que vocês vão ver, vão ter as respostas aqui também. E o que mais que a gente pode falar? Por exemplo, qual que é o elemento que está na terceira linha e segunda coluna da matriz do item B? O que você vai ter que fazer? Estou olhando aqui, matriz do item B, essa aqui. Terceira linha, então vou contar 1, 2, 3, essa é a terceira linha. Segunda coluna, 1, 2 colunas, essa aqui. Estou falando desse elemento aqui. Tudo bem? Então a gente tem os índices ali, faz um sisteminha que nos ajuda a navegar pelas entradas das matrizes, certo? Vamos falar um pouco mais disso. Tá? Como é que a gente denota uma matriz e indica suas entradas? A gente acabou vendo ali na forma genérica, mas vamos reforçar um pouco. Tá? As matrizes, elas podem ficar muito grandes. Né? E principalmente no mundo real, né? No mundo real computacional de hoje, a gente usa matrizes e geralmente as matrizes são muito grandes. Então, quando você vai falar de tratar imagem, uma imagem que está no seu computador, ou a tela do seu computador, a gente fala de pixels, etc. Tudo isso é uma grande matriz. Né? Você vai ter lá a tela do seu computador e você tem algumas resoluções 1800 por 600, alguma coisa do tipo. Isso seria o número de linhas pelo número de colunas. E cada pixel representa uma entrada. Então, ele vai ter um número. Bem? Um número que vai ser associado a alguma cor. Tá? Assim também a gente faz com as imagens. Claro, eu estou falando de uma forma bem genérica aqui, bem ampla, mas o princípio é esse. Então, não dá para ficar falando da matriz sem dar um nome para a matriz, porque você vai ter que ficar carregando várias e várias entradas e fica muito ruim de trabalhar. Não é assim que a gente trabalha na matemática e nas outras áreas. A gente vai usar letras maiúsculas para denotar a matriz. Geralmente A, B, C, né? Geralmente no começo do alfabeto. Então, essa aqui é uma matriz que eu vou chamar de matriz A, essa aqui é uma matriz que eu vou chamar de matriz B. A matriz A, por exemplo, tem tamanho 3 por 2. E a B tem tamanho 2 por 1. Para denotar as entradas da matriz, né? Deixa eu clicar aqui para poder passar o slide. A gente usa a mesma letra, só que minúscula. Então, por exemplo, aqui a matriz chama A, então eu vou chamar essa aqui de Azinho, só que ele está na posição 1, né? Linha 1, coluna 1, ele vai ser o A1. Tá? E aqui ele é o A, linha 1, coluna 2, A1, 2. E aqui é o A22. Aqui vai ser o A22 não, né? Ele é o A que está na linha 2, coluna 1. Então ele é o A21. E aqui é o A22. Aqui é o A31. E esse é o A32, por exemplo. A mesma coisa aqui com o B. Esse aqui nosso vai ser o B11. E aqui vai ser o B, o 8 vai ser o B... A gente está na linha 2, né? Linha 2, coluna 1. Então é dessa forma que a gente consegue identificar os elementos das matrizes. Então, a gente usa as mesmas letras aí, uma maiúscula para a matriz e minúscula para as entradas das matrizes, tá? Então aqui a gente tem, vocês vão ter aqui no slide, as respostas também. Isso, reforçando aqui, né? Essa seria uma entrada genérica. Eu vou sempre escrever A, ou o nome da matriz, né? B, C, mas é I e J. I demarca a posição da linha e o J a coluna. Tudo bem? Então vamos aos nossos primeiros exercícios. Tá? Se quiser dar uma pausada aí para pensar como que resolve, eu já vou resolver imediatamente usando os espacinhos que eu tenho aqui disponíveis. Tudo bem? Então é o seguinte, isso aqui é para a gente entender um pouco como funcionam as entradas, os índices aqui, o I e o J, e poder trabalhar com ela. Então a brincadeira é a gente criar a matriz C, né? Aqui foi dado o tamanho da matriz, e ele fala como que são as entradas das matrizes usando os índices, né, de linha e coluna. Então
O número que vai aparecer dentro da entrada da matriz vai depender da posição que ele está. Tá? E a gente vai ver aqui os critérios. Quando que eu vou usar um caso, quando que eu vou usar o outro. Por exemplo, o que eu falo para vocês é, primeiro você cria a matriz genérica. Né? Então, por exemplo, eu estou resolvendo o exercício A aqui. Né? Eu vou criar a matriz C. E ela tem entradas genéricas, eu sei que ela é 3x2, então ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu vou colocar a matriz aqui. Essa outra coisa sobre notação. Eu posso usar tanto parênteses quanto colchete. Tá? Vocês vão ver alguns livros, ou nos slides, ou então nas listas de exercícios, às vezes está com colchete, às vezes está com parênteses, não tem problema. Então aqui eu vou colocar de forma genérica, né, o C11, eu sei que são 2 colunas, C12, então vamos lá. Aqui vai ser o C21, C22, C31 e o C32. Só vou dar uma afinada aqui na caneta. Deixa eu ver. Ok. Então a gente tem aqui, isso aqui. Aqui é C11. Opa. Aconteceu alguma coisa aqui. A gente tem aqui o C11, tá? Não ficou muito parecido, mas tudo bem. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Quando o índice I for maior ou igual a J, a gente vai fazer essa conta. Agora vamos analisar quando que o I é maior que o J, ou seja, que a posição da linha é maior que a posição da coluna. Aqui eles são iguais, ó, 1, 2 e 2. Aqui o I é maior que o J, 2 e 1. Lembra, né? É C, I, J. Ah, tá aqui também. 3, 1 e aqui é 3, 2. Então a gente percebe que aqui nessa diagonal não tem, né? Mas aqui nesse, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Vou pegar uma cor vermelha. Aqui, né? Esses itens que estão aqui embaixo, todos esses aqui vão cair no primeiro caso. E só esse aqui que está no segundo caso, que é quando o J é maior que o I. Então aqui isso aqui vai ser 0, está escrito aqui, né? Então eu já posso montar minha matriz. Que cor que estava? Estava no azul. Espero que seja azul. Vamos ver. Vamos clicar. Então aqui vai ser igual. Mudou um pouco a cor. Aqui vai ser 0. Eu já sei que aqui vai ser 0. Legal. Então agora vamos fazer a continha do primeiro. Então eu vou fazer aqui. O C11, ele é igual a o I ao quadrado mais J ao quadrado. Mas o I é 1 nesse caso. Então vai ser 1 ao quadrado mais o J ao quadrado, que é 1, mais o J, que é 1. Então ficou 1 mais 1, que deu 2. Então aqui sai por 2. Tudo bem? Só vou fazer aqui o C21. O C21, o I vale 2. Então aqui vai ser 2 ao quadrado mais o J, que vale 1. Então vai ser 4 mais 1, que vai ser 5. Então aqui vale 5. O C22, então vocês já pegaram, né? Acho que já pegaram a ideia. Então vai ser 2 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 6. Vamos fazer aqui, por fim, o C31. Isso vai ser 9 mais 1, que vai dar 10. E por fim, o C32, isso vai ser 9, ou seja, 3 ao quadrado, mais 2, isso vai dar 11. Então essa é a nossa construção da matriz a partir da definição das entradas e a gente sabendo o tamanho e as entradas. Tudo bem? Eu tentei pegar o azul aqui e acabei pegando o roxo, mas tudo bom. Vamos lá. Agora vamos ver o segundo item aqui. Aqui é para você inventar um exemplo de matriz quando as entradas satisfazem essa condição aqui. Ó. Os elementos da matriz que estão na posição IJ são iguais aos elementos da matriz que estão na posição JI. Então a gente é uma brincadeira aqui. Então você sabe que a sua matriz A ela é uma matriz 2x2. Aqui eu vou usar o colchete. Tudo bem? E aqui eu vou ter as entradas A1, A12, A21 e A22. Certo? Tudo bem. Aqui a gente sabe que o A11 é a mesma coisa que o A11. Quer dizer, aqui eu só inverti, mas não dá para perceber, né? Que você fez um de um lado e trocou para o outro. Aqui sim você consegue perceber que o elemento que você quer colocar, ó, o A12, ele vai ter que ser igual ao A21. Então aqui você tem que colocar números iguais. Tá? E aqui tanto faz, porque a ordem não importa, ele vai ser sempre ele mesmo aqui. A condição já é satisfeita aqui. Então um exemplo que eu posso dar, né, é um exemplo. Você cria o que você quiser. Eu posso pegar e colocar aqui 3, por exemplo, aqui eu coloco 4. Mas se aqui eu coloquei 4, eu quero que ele seja igual aqui ao seu reflexo, né? Coloco 4. E aqui eu coloco menos 7, por exemplo. Perceba que essa matriz satisfaz essas condições aqui. Tá? Eu poderia apelar, né? Coloca tudo igual. 0, 0, 0, 0. Apelar no sentido que esse exercício aqui com certeza satisfaz, mas pode criar
uns outros um pouquinho mais complicados.